Antigo Testamento é uma playlist específica que estou construindo neste canal sobre teologia e hoje eu quero tratar sobre principais características do livro de 1º Reis, porque na sequência, então a Bíblia, para quem não sabe, é um conjunto de livros, né? Não é um único livro, são muitos livros. E na ordem, como eu estou gravando aqui no canal, estou tratando sobre o Antigo Testamento, né? Esse livro que eu estou usando aqui, ó, é sobre Antigo Testamento. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, primeiro livro e segundo livro de Reis, Crônicas, primeira e segunda Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, enfim, assim por diante. Mas o fato é que hoje quero tratar brevemente sobre principais características do primeiro livro dos Reis, que o próprio nome já diz, tenta ou traz em seu conteúdo a descrição e o relato do período dos reis, de alguns reis, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul. Reino do Norte em Israel, Reino do Sul, com a capital em Samaria, e Reino do Sul em Judá. Então, entre outros relatos, também traz então os próprios reis. O primeiro Reis apresenta os profetas como os representantes de Deus entre o povo e os enviados por ele para transmitirem suas palavras aos reis de Israel, como eu disse, né? Então, a primeira característica que ele traz aqui é que o primeiro livro dos reis apresenta os profetas como representantes de Deus entre o povo, enviados para transmitir sua palavra aos reis de Israel. Depois da narrativa sobre o reinado de Salomão, que ocorre no primeiro livro dos reis, capítulo 2, verso 12, 11 e 43 também, primeiro Reis relata os eventos ligados à divisão do reino, porque eu iniciei o vídeo falando sobre o reino do norte e do sul, né? Então, primeiro Reis relata essa divisão. Primeiro Reis 12, 13 e 14. Com exclusividade, a narrativa menciona a história dos dois reinos. Num movimento constante para frente e para trás, o livro descreve a história dos reinados em cada um dos países, entre aspas, né? Então, Israel e Judá, Reino do Norte e Reino do Sul, com a capital em Samaria e o do Sul em Jerusalém. As narrativas de cada reino são mostradas com estrutura literária de caráter distinto. Uma nota introdutória e outra conclusiva formam a estrutura básica de cada narrativa sobre determinado reinado. Entretanto, um repertório, abre aspas aqui, de elementos padrão é bastante consistente, fecha aspas. O livro acompanha o mistério de vários profetas contemporâneos, entre eles. Então vamos ver os profetas que surgem no primeiro livro dos reis. Aías, que aparece no capítulo 11, verso 29 ao 40, capítulo 14, verso 5 ao 18. Semaías, capítulo 12, verso 22 e 24. Micaías, capítulo 22, verso 8 até o 28. E especialmente, e aqui especialmente mesmo, que eu gosto muito desse profeta, inclusive, que é o profeta Elias, que aparece, ou então que surge no capítulo 17, 18 e 19. Especialmente pelo valor de suas atuações, inclusive ele é mencionado algumas vezes no Novo Testamento. Inclusive João Batista, né, confundido muitas vezes, inclusive no início do seu ministério, como o novo Elias, especialmente pelo valor de suas atuações como profeta e pelos vários capítulos dedicados a narrar sua trajetória profética. Entre mentes, o livro de 1º Reis menciona também o cumprimento literal de diversas profecias dos profetas. Aquelas profecias que ocorreram em outros momentos, por exemplo, segundo Samuel 7,13, o próprio 1º Reis 8,20, 11, 29, 39, 12, 15, 2º Reis 23, 16, 18. E salienta o seu cumprimento por completo na vida dos monarcas na história dos israelitas. E assim eu finalizo, né, esse texto aqui. Então é por isto que, no início aqui do vídeo, eu já começo dizendo que 1º Reis apresenta os profetas como os representantes de Deus entre o povo e os enviados por ele para transmitirem sua palavra aos reis de Israel. E que essas palavras, quando não obedecidas, elas de qualquer jeito se cumpriam e mostravam que de fato Deus estava com aqueles homens. Bom, então eu fico por aqui, principais características aí do primeiro livro dos reis. No próximo vídeo quero tratar sobre o cumprimento de 1º Reis no Novo Testamento, qual que é a sua relação. Esta playlist que estou construindo sobre o Antigo Testamento, estou usando o livro do Ensinai, que é um curso de teologia nível médio da Assembleia de Deus, eu cursei há muitos anos, e só para introduzir, né, alguns conhecimentos por aqui sobre o Antigo Testamento. Valeu, até o próximo. No vídeo anterior eu tratei sobre a divisão do reino, vou deixar esse vídeo aqui no final, valeu.